Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, eu sou o pastor Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Hoje, Diário de Bordo Origem. Vamos para mais um Diário de Bordo Origem. Corredor polonês. Você já ouviu essa expressão? E erro crasso. Já ouviu essa expressão? Vamos saber de onde elas surgiram depois da vinheta. Bom dia. Pois é, a expressão corredor polonês. Quando era rapaz, que fazia educação física na escola, num tempo em que não tinha bullying, num tempo em que a gente respeitava professor, num tempo em que a gente cumpria horários, a gente cantava o hino nacional em posição de sentido, enfim, num tempo em que existia valores, conceitos e respeito, né? A gente já conhecia o tal do corredor polonês. E o que era o corredor polonês naquela época? Vou te dar um exemplo. Às vezes na aula de educação física se montava lá dois times para jogar um contra o outro, todo mundo amigo, todo mundo colega, né? Mas aí, às vezes, o professor ou a gente já tratava. Olha, quem perder vai passar no corredor. Cara, a gente se matava para não ter que passar no corredor. Porque o que era o corredor polonês? O corredor que a gente falava. Ficava uma fila aqui e outra fila aqui. Você passava no meio, cara. Era chute, era pancada, era tapa. Não era para machucar, mas era para arder as costas, era para a canelinha ficar roxa, né? Para no próximo você não querer perder. Mas era uma competição, apesar desse modo, era sadio, né? Porque saía dali, não tinha inimizade, ninguém brigava, não tinha bullying, não tinha nada disso. E na parte da tarde, porque a educação física era na parte da manhã, a gente ia todo mundo para a mesma aula, para a mesma sala, todo mundo se dava bem, todo mundo era amigo. Mas de onde surgiu essa expressão ou esse costume, corredor polonês? Esse foi o nome dado à faixa de terra transferida da Alemanha para a Polônia em 1919, após o Tratado de Versalhes, o acordo de paz assinado após a Primeira Guerra Mundial. Com a ascensão do partido nazista e a chegada de Hitler ao poder, as forças armadas alemãs tomaram a região em 1939. Os poloneses foram encurralados pelo exército de Hitler, posicionado dos dois lados do corredor. Hoje, ou naquele tempo, ou já há algum tempo, essa expressão é usada para nomear uma passagem estreita formada por duas fileiras de pessoas, conforme eu te disse aqui. Era o tal do corredor. Perdeu o jogo, vai passar no corredor. E aí você saía do outro lado lá com a orelha doendo, as costas ardendo, a canela ardendo, né? Então quem passava no corredor polonês, no outro jogo, não queria perder de jeito nenhum, porque era literalmente doído passar no corredor polonês. E erro crasso, não é clássico não, tá? Erro crasso. Você já ouviu essa expressão? Erro crasso. O que é erro crasso? Da onde veio essa expressão? A cultura popular atribui a expressão aos equívocos do romano Marco Licínio Crasso, que em 53 a.C. perdeu a Batalha de Carras e perdeu também a própria vida. Crasso dividiu o poder com Júlio César, e Pompeu em 59 a.C., no período conhecido como Primeiro
triunvirato. Obcecado por conquistar o Império Parto na Mesopotâmia, o cara atacou a cavalaria inimiga em campo aberto com uma infantaria romana e teve seu exército dizimado. Foi um erro crasso, um erro fatal. Portanto, está aí a origem da expressão, talvez você nunca tenha ouvido, um erro crasso. É um erro fatal, um erro óbvio. Se ele tivesse pensado um pouquinho, analisado um pouquinho, ele não teria cometido esse erro. E às vezes a gente comete esses erros crassos, né? A gente vai, não analisa, não pensa, às vezes se deixa levar pela emoção do momento, pelo nervosismo, pela ansiedade e comete um erro desses aí que depois tem sérias consequências. É bem por aí. Mas, enfim, você ficou sabendo aqui a origem de duas expressões, corredor polonês e erro crasso. Eu te agradeço por você estar sempre aqui no Diário de Bordo. Que Deus te abençoe. E um grande abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais um Diário de Bordo Origem para você. Bom dia!